Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos continuar aqui fazendo a leitura da revista O Cristão, Batalha Celestial, entrando agora nesse tema aqui no artigo O Capacete da Salvação. Vamos estar lendo primeiro aí, né? Efésios, a palavra de Deus, Efésios, capítulo 6, de 10 a 18. Efésios, capítulo 6, de 10 a 18. Como é que está a apresentação aí, irmãos? Está bem? Quer que aumente mais? Ou está bom para todo mundo? Aqui tá bom, irmão. Tá dando para ler. Bom, então a gente vai ler aqui o capítulo 6 de Efésios, de 10 a 18. Depois a gente parte para a leitura do artigo lá na revista, tá bom? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos ler aqui agora a revista, né? O capacete da salvação. O capacete da salvação e o escudo da fé estão intimamente ligados, embora sejam perfeitamente distintos. O último, que é o escudo da fé, né? O último é a confiança no que Deus é. O primeiro, no que ele fez. O escudo transmite a ideia de uma confiança mais geral no próprio Deus. O capacete, de uma mais especial garantia pessoal na libertação que ele operou para nós, em Cristo Jesus. Assim, como vimos, um é sobre todos, o outro coroa a todos. Nossa armadura defensiva está completa. Podemos levantar nossa cabeça com santa ousadia no dia da batalha. Podemos enfrentar o inimigo mais forte ou todas as hostes do inferno, com coragem invencível. Colocamos toda a armadura de Deus e estamos cobertos com a força e a salvação de Deus. Bendito seja o Senhor, somos completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Que inimigo pode nos prejudicar? Que inimigo pode nos alcançar lá? Estando na luz, como Deus está na luz, os governantes das trevas deste mundo nunca se aventurarão lá, nos lugares celestiais. Nele, somos elevados até acima dos anjos que nunca pecaram. Maravilhosa, abençoada
gloriosa verdade, que possamos usar isso para a sua glória, bênção de nossa alma e derrota de nossos inimigos. Os irmãos que quiserem comentar, fica à vontade. Ele está falando aqui sobre o capacete da salvação, mas ele destaca também, né, a questão do escudo da fé. Capacete da salvação e escudo da fé. E é importante que ele descreve aí, de forma bem simples, o significado, né, do capacete da salvação e o escudo da fé para nós. Então, ele fala aí que o escudo, né, ele transmite a ideia de uma confiança mais geral no próprio Deus. A gente sempre tem que lembrar que o escudo é uma arma defensiva. A gente tem que lembrar, na verdade, que toda armadura, na verdade, não é uma arma de ataque, é uma arma de defesa nossa contra os ataques do inimigo. Né? Como a gente leu ali em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as hostes, né, espirituais. Aqui, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sendo a nossa luta, assim, espiritual, e nesse lugar celestial, essa luta não é uma luta onde nós atacamos, mas sim nós nos colocamos numa posição defensiva e de resistência. Então, defesa e resistência, o escudo vai ter essa importância grande nessa situação aí, né, de defesa, de resistir. Então, esse escudo vai transmitir a ideia de uma confiança mais geral no próprio Deus. Então, até lá na palavra fala que o inimigo, né, ele vai estar lançando os seus dados inflamados, todos o seu ataque, e nessa situação de ataque, nós devemos, então, confiar em Deus. Essa confiança geral que nós temos um Deus, que é nosso Pai, um Deus que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele cuida de nós, né? Que Ele não vai permitir que sejamos abatidos ou derrotados ou percamos, né, aquilo que Ele nos deu. Primeiro a salvação que Ele nos deu e depois todas as bênçãos celestiais, nos lugares celestiais, né, tantas e tantas bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Então, Ele não vai permitir isso. Aí os irmãos podem lembrar assim, mas às vezes o Senhor pode permitir que o inimigo faça alguma coisa na vida de um crente ou de um santo, como a gente vê os exemplos lá no Antigo Testamento, do próprio Jó, né? Mas a gente sabe que tudo ali estava na permissão de Deus e no controle dele. Tanto que, na história de Jó lá, o inimigo ele tem a permissão de tocar em Jó em muitas áreas da vida dele, mas o Senhor não permite que tire a vida de Jó. Né? Não. E tudo aquilo Deus estava fazendo para um propósito de cuidado com Jó, de fazer com que no final ele tivesse essa percepção e essa
sentimento, essa percepção da pessoa do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, né? Naquela época ainda essa revelação estava limitada, da pessoa de Deus ali, limitada a um Deus Criador Todo-Poderoso, né? Criador dos céus e da terra e tudo mais. Então, ele ter essa percepção desse Deus, que ele tinha essa fé, mas que ele pôde então, ter uma fé mais vigorosa, mais confiante, mais firme, por causa de toda a situação que ele passou, e Deus cuidou dele em toda aquela situação. Então, o escudo transmite essa ideia de a gente estar confiante em Deus, que tudo o que possa acontecer em nossa vida, seja o que for, se nós confiamos em Deus, Deus vai cuidar. E que, no final, vai estar tudo segundo os propósitos de Deus, que são sempre bons. Né? A gente tem que ter essa confiança. Os propósitos de Deus e aquilo que Deus faz sempre vai ser para o nosso bem, e não para o nosso mal. Então, Deus é bom e Ele cuida de nós. Então, o escudo transmite essa ideia. E o capacete, que ele coloca aqui, de uma mais especial garantia pessoal na libertação que ele operou. Então, o capacete da salvação, como fala aqui, o capacete da salvação, que vai estar protegendo a nossa cabeça, né? O capacete protege a nossa cabeça, porque o inimigo, e ele tem sido muito eficaz nisso durante todo esse tempo do cristianismo, em fazer com que muitos cristãos não tenham paz, não tenham descanso, não tenham gozo e alegria na pessoa do Senhor Jesus, por conta do medo de perder a salvação. Medo de que, a qualquer momento, né, ele vai perder a salvação. E ele vai passar os dias dele num estado de temor, de angústia, de dúvidas, né? Que não é um estado, vamos dizer assim, que o cristão deve andar, caminhar. Porque o cristão, ele tem que caminhar por fé, né? O cristão, ele anda por fé. E a fé não tem dúvida. A fé não duvida daquilo que Deus disse, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é. Então, a fé não vai ter essa dúvida. Então, o capacete da salvação, né, vai nos proteger, que é a nossa cabeça, onde está o nosso cérebro, né, os nossos pensamentos, porque o diabo vai trazer, Satanás e os seus ministros vão trazer os pensamentos e as ideias de que o cristão pode perder a salvação. Todos nós conhecemos aí muitos grupos cristãos e vários grupos formados, e vou falar aqui, né, denominações e outros mais, que foram formados baseados nessa ideia nesse pensamento de que o cristão pode perder a salvação. E é muito, vamos dizer assim, satisfatório para eles ter cristãos, né, muito promissor para eles, né, para muitos grupos ou líderes que estão na frente aí, e que muitos desses são ministros, na verdade, de Satanás, com os pensamentos do inimigo, ter cristãos nesse estado de angústia e de sofrimento, de dor e de temor de perder a salvação, porque assim eles conseguem mantê-los presos àquela liderança, ou aquele sistema religioso, né? Porque a pessoa vai ter que estar sempre fazendo alguma coisa para ter paz no coração de que ela não vai perder a salvação. Então, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que participar das coisas, né, vamos dizer assim, das obras e outras coisas mais.
e está dependente ali da oração dos pastores, dos líderes, da sua, vamos dizer assim, cobertura espiritual, como eles gostam de falar e tudo mais, e a pessoa fica nessa, vamos dizer assim, presa a essa situação, onde o capacete da salvação, que é falado aqui, dela, ela não veste, ela não usa, porque esse capacete da salvação nos fala exatamente dessa garantia pessoal que o Senhor nos dá de que somos salvos, da libertação que ele operou. Ele nos libertou da escravidão do pecado, ele nos libertou, né, do poder de Satanás, porque todo homem sem Cristo, que está no pecado, ele é escravo do pecado e está sob o poder do Satanás, porque Satanás pode, com suas artimanhas e pensamentos e ideias, manipular a pessoa do seu bel prazer. Então, às vezes, a pessoa está achando que está fazendo aquilo que ela pensa que é a vontade dela, e porque é a vontade da carne, mas sendo guiada, instruída, sem perceber por Satanás. Então, por isso que a libertação do Senhor, que ele nos libertou, né, do pecado e nos libertou também do poder, né, de Satanás, porque o mundo jaz no maligno. As pessoas, os homens estão aí fazendo as coisas, estão achando que estão fazendo todas as coisas segundo os pensamentos dele, mas no final a gente vai ver que é o inimigo ali fazendo suas artimanhas e conduzindo seus ministros para induzir as pessoas a fazerem, né, aquilo que ele quer, que é o quê? As pessoas ficarem longe de Deus, sem comunhão com Deus, sem ter paz com Deus e viver fazendo a própria vontade e a vontade assim da sua carne, né? Vontade carnal. Então esse capacete da salvação, ele nos fala dessa garantia pessoal da libertação, porque quando o Senhor Jesus fez isso, morreu na cruz, derramou seu sangue, né, para nos salvar, nos tirar da morte, para nos dar vida. Quando ele fez isso, e quando assim nós cremos nisso que ele fez, nisso que ele é para nós, o Salvador, o Senhor, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, um homem como nós, para que então morrer numa cruz, levando sobre si os nossos pecados, para nos salvar. Então, quando ele fez tudo isso e nós assim cremos nessa pessoa, nós somos salvos. E isso é uma coisa que ele garante que quando nós somos salvos e cremos, nós temos assim vida eterna, nós temos salvação, nós temos a garantia que lá no final, né, ou sendo pela nossa morte ainda aqui hoje, porque depois que o homem morre, né, está destinado a ele só uma coisa, o juízo, né? Então, se ele morre sem Cristo, ele vai, né, para o juízo e vai ser lançado no lago de fogo. Se ele morre com o Senhor Jesus Cristo, com Cristo, ele vai estar com Cristo e o Senhor Jesus vai o ressuscitar e ele vai estar eternamente com o Senhor Jesus, né, morando com o Senhor Jesus. Nos céus, sim, nos céus. Então, isso é uma coisa certa e verdadeira. Por quê? Porque foi o Senhor Jesus quem falou. A gente pode ver isso aqui, só para terminar, meus irmãos. Então, o capacete da salvação vai estar nos falando disso. Disso o quê? Disso que o próprio Senhor Jesus fala para nós. Evangelho de João, capítulo 5. Isso é o próprio Senhor Jesus falando. Então, versos, acho que é 24, 25. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. 20. Peraí.
Não, Aqui. 5:24? Então, 5:24, é. Então, aí é o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Aí ele nos fala assim: na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então, meus irmãos, quem aqui não ouviu a palavra de Deus? O evangelho da salvação? Todos nós, né? Ouvimos. E aí cremos nele, no Senhor Jesus, e crê naquele que me enviou. Então, o Senhor Jesus aí está falando, ó, crê naquele que me enviou. Quem enviou o Senhor Jesus? Deus Pai. Deus Pai. Porque a gente tem sempre que lembrar, meus irmãos, que a obra da salvação, né, é uma obra que foi executada pelo Senhor Jesus, mas que foi realizada tanto por Deus Pai, pelo Senhor Jesus, e o Espírito Santo também participa, né, nos convencendo do juízo, da justiça e do mal. Então, mas quem executou a obra é o Senhor Jesus. Mas é uma obra que é realizada por esse Deus maravilhoso, nosso Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nos salvou. Então ele fala assim: crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não está falando assim, ó, terá a vida eterna, o verbo no futuro, ou tem a possibilidade de ter a vida eterna. Ele está dando uma condição, né? Uma condição, ou seja, se você crê e depois se manter fiel, fazendo as obras e firme na fé, então você vai ser salvo. Ele não está falando isso. Ele está falando, quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna. O verbo está no presente, dizendo que no momento que você crê, você tem a vida eterna. E não entrará em juízo. Aí sim, está no futuro, porque o juízo, ou condenação aí, né? Mas as melhores versões tem juízo. O juízo está para o futuro, meus irmãos. Então ele está falando, não entrará em juízo. Então, esse juízo que virá sobre o mundo, sobre as pessoas que não querem saber de Deus, que não creem no Evangelho, que rejeitam o Evangelho da sua salvação, essas pessoas vão entrar no juízo. Mas, aí ele fala aí, ó, então não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Pronto. Nós estávamos mortos, agora temos vida, vida eterna em Cristo Jesus. É uma coisa presente no momento em que você creu no Senhor Jesus. Então, isso aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Isso aqui, meus irmãos, é o material de que é formado o nosso capacete da salvação. Lembra a armadura? A armadura é formada de ferro, né? O capacete todo de metal, ferro. Para o quê? Porque se viesse uma flecha, batesse do capacete, não ia furar. Se fosse de papel, de papelão, ou de palha, a flecha ia atravessar, mas o capacete era feito de metal, né? Um metal resistente. O nosso capacete é feito desse metal resistente aí, que é a palavra de Deus nos dizendo isso e ficando assim firme. Então, é um capacete formado com esse material. Que material? Da palavra de Deus, da fé, né? Nós assim cremos, então nós assim colocamos esse capacete. E aí, no Evangelho de João, também no capítulo 10, né? Aqui eu estou falando do que é formado esse capacete, né? Você viu lá a palavra do Senhor Jesus falando, você tem a vida eterna. Creu no Senhor Jesus, creu naquele que o enviou, o Pai, você tem a vida eterna. Aí, no Evangelho de João, capítulo 10, deixa eu ver aqui, é versículo 27 e 28. Ele está falando aqui das ovelhas, né? E aí ele chega aqui a partir do 27, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Novamente, o Senhor está dizendo, meus irmãos, novamente ele está dizendo, dou-lhes a vida eterna. A quem? As ovelhas dele que seguem ele. Ele não diz assim, ó, a ovelha que conseguir me seguir até o final, aí essa vai ter a vida eterna. Ele não está falando isso. Ele está dizendo, as ovelhas que me seguem, acabou. Começou a seguir, você tem a vida eterna.
né? Não é que no final da jornada você vai ver se você vai ter essa vida eterna ou não. Quando estiver lá diante do Senhor, né? No dia do juízo e tal, aí o Senhor vai ver minhas obras e vai colocar numa balança se eu fiz mais coisas boas, se eu fiz menos, se fiz mais mal, mais bem. E aí não é nada disso. O que ele está falando aí é as ovelhas, né? Elas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Então, você está seguindo ao Senhor? Está ouvindo a voz do pastor? Se você está seguindo a voz do pastor, conhece a voz dele, sabe quem ele é, o Senhor Jesus Cristo, e crê assim nesse pastor, então você está salvo. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Pronto. Estamos na mão do nosso pastor, o Senhor Jesus. Quem pode nos arrebatar da mão do Senhor? Ninguém. Então, a gente volta lá em Efésios, só lembrando, né? Temos lá as potestades, os principados, as hostes da maldade, né? Nas celestiais, o inimigo tem tudo isso lá, né? Será que eles podem, todos esses poderes malignos nos lugares celestiais podem nos arrebatar da mão do Senhor? Será? Não, porque a palavra de Deus está dizendo aqui, a própria palavra do Senhor, isso aqui é o Senhor Jesus falando, viu, meus irmãos? Isso aqui é o Evangelho de João, ele dizendo, João, né, escreveu aqui o que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus disse assim, ó, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Senhor. Aí ele fala assim, meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Não pode arrebatar da mão do Senhor Jesus, não pode arrebatar da mão do Pai. Nós temos aí duas mãos nos segurando, a do Pai e a do Senhor Jesus, que é do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas. Aí vem aquele pensamento assim na nossa mente, dizendo que não, o inimigo ele pode nos fazer pecar e a gente perder a salvação, o inimigo vai fazer isso, fazer aquilo, o inimigo vai nos matar, nos destruir. Que pensamento é esse? Quem está colocando esse pensamento na nossa mente? Se não o próprio inimigo ou os seus ministros, né? Então, porque o pensamento e o que a palavra de Deus nos diz é outra coisa. Ele está falando aí que o Senhor Jesus está dizendo que ninguém pode arrebatar da mão dele as ovelhas dele, e está dizendo também que o Pai, Deus Pai, que deu essas ovelhas a ele, né? Ninguém pode arrebatar das mãos dele também, do Pai. Então, estamos na mão do Pai e estamos na mão do Senhor Jesus. Quem é mais poderoso do que o Pai e do que o Senhor Jesus Cristo? Bem, se achar alguém mais poderoso, não existe. Então, meu irmão, é nessa fé que nós devemos permanecer. É assim que a gente veste aquele capacete da salvação lá. Voltando lá. É assim que a gente veste esse capacete aqui, ó, o capacete da salvação. Por quê? Porque ele está dizendo que esse capacete aqui é uma especial garantia pessoal na libertação que ele operou. Então, é assim. Ouvindo a palavra dele e crendo no que ele nos diz. Então, basta isso. Basta aquilo que Deus nos disse. Assim nós vestimos esse capacete da salvação, e aí os ataques do inimigo, que jogam minhoquinhas na nossa mente, querem jogar confusão, querem nos dizer que não é bem assim, que a gente pode perder salvação, que a gente pode isso, que pode acontecer tal coisa, e a gente perde aquele descanso de que o Senhor está nos dizendo, lá no Evangelho de João, não. Então, vestir o capacete da salvação, meus irmãos. Vestir. Foi assim, e sempre será assim. O inimigo, ele vai atacar, né? Querendo trazer pensamentos e dizendo coisas que Deus não disse, ou querendo nos dizer que aquilo que Deus está dizendo para nós não é bem assim, não é daquele jeito, não foi assim
na tentação de Eva lá, que a serpente fez, né? Ela, foi que Deus disse, aí Eva pegou e falou, ele aí aproveitar, mas não é bem assim, não. Mas certamente você não vai morrer, não. Deus tinha dito, se comer, morre, vai morrer. Aí Satanás vem dizendo que não ia morrer. Então, e ela acreditou naquela palavra de Satanás, naquele engano. Então, nós hoje, meus irmãos, temos esse capacete da salvação, que nós devemos vestir, além das outras partes da armadura, para exatamente estar resistindo, né, contra esses ataques do inimigo, que tenta nos deixar assim, angustiados, tristes, sem paz, achando que podemos perder a salvação ou que podemos ter a vida, né, que o Senhor nos deu, perdida em algum momento no futuro ou em algum momento da nossa vida. Não é assim, não é isso. Então, vestir o capacete da salvação está nos falando disso. E o material é feito disso, dessa fé na palavra de Deus, naquilo que Deus diz para nós, e nesse descanso, nessa posição que Deus nos colocou. Tá bom? Nessa posição mais elevada, né, nos lugares mais elevados, nos lugares celestiais, como ele fala aqui, ó, onde essa posição está acima até mesmo da posição dos anjos que não pecaram, né? Os anjos que não pecaram. Então, a posição do cristão hoje é numa posição muito mais elevada, porque é a posição em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Onde o Senhor Jesus está assentado, nós estamos também nessa mesma posição, né? Que é a posição de filhos de Deus. Fomos feitos filhos de Deus. É uma bênção espiritual maravilhosa que Deus nos deu. Essa é uma das bênçãos que Deus nos deu. Não é coisa material, as bênçãos que Deus nos deu. Ah, casa, carro. Isso é misericórdia de Deus. Se nós temos ou não temos, se Deus nos dá, é pela misericórdia dele. Mas quando se fala de bênção para o cristão, nós sermos abençoados, nós já fomos abençoados, né? Com todas as bênçãos celestiais nos lugares, né, mais elevados aí. Então, temos uma posição, Deus nos colocou numa posição acima, né, dos anjos, até mesmo dos anjos que não pecaram. E quanto mais desses anjos caídos, que esses principados, essas potestades, esses inimigos aí que tentam nos atacar, quanto mais deles, né? Estamos numa posição mais elevada em Cristo Jesus. Então, estando assim, cientes disso, conscientes e cientes disso, nós mantemos a nossa posição, vestindo toda a armadura de Deus, colocando esse capacete da salvação, e aí resistindo, né, aos ataques do inimigo. Pronto. Falando disso, né, não é porque nós estamos nessa posição mais elevada, acima dos anjos que não pecaram, e, consequentemente, os dos anjos caídos muito mais ainda, né? Então, isso não quer dizer que agora nós temos o poder, né, de pegar e atacar Satanás e como, entre aspas, muitos cristãos gostam de falar aí de amarrar, de determinar, de fazer isso, fazer aquilo. Não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. A palavra de Deus está nos ensinando a vestir essa armadura e estar firme. Estar, pois, firme. Firme é estar na sua posição, que é essa posição que Deus nos deu, e não sair dela. O inimigo vai tirar seus dados inflamados, o inimigo vai tentar nos desviar do caminho, o inimigo vai tentar tirar a nossa comunhão com o Pai, fazendo a gente pecar, o inimigo vai fazer de tudo, mas nós vamos estar firmes numa posição, a posição que Deus nos deu, que o Senhor Jesus nos colocou de filhos de Deus, e descansar nele. Pronto, deixa ele atacar, né? Ele vai atacar, mas o escudo, né, o capacete e toda a armadura que nós vestimos vai estar nos protegendo desses ataques. Ok? Então é só isso aí, irmão. Se algum outro irmão quiser comentar aqui, dá um tempinho.
Então, aqui a gente estava falando do capacete da salvação, e ele falou também um pouquinho aí do escudo da fé, né? E se algum irmão tiver, alguma irmã estiver entendendo tudo bem, diga, pode, se tiver alguma dúvida, pode falar. Os irmãos estão aí para nos ajudar a responder. A gente vai aqui para esse tema, viu? Uma salvação conhecida. Esse tema que a gente está lendo dessa revista é importantíssimo, meus irmãos, porque hoje nós temos no meio, né, da cristandade, no meio cristão, muito forte, que cresceu muito, né, os movimentos chamados movimentos pentecostais, né, e esses movimentos, eles gostam muito, né, dessa embate contra o inimigo, contra Satanás. Eles gostam muito dessas coisas, de estar lutando, de estar atacando, coisas que a palavra de Deus não nos ensina a fazer, né? E muitas pensamentos em coisas, vamos dizer assim, sobrenaturais, e aí vai misturando as coisas de religiões pagãs, trazendo para o meio cristão, e esse assunto, né, vai nos dar o que a palavra de Deus nos ensina e nos diz sobre essa questão dessa batalha celestial. Você vê que eles gostam muito de falar assim, batalha espiritual. A gente não tem batalha espiritual, né? Se há uma batalha espiritual que a palavra de Deus nos ensina, é a batalha, a luta da carne contra o espírito. E essa luta aí não é nossa. É a luta da carne contra o Espírito Santo, do Espírito Santo contra a carne. É o que fala lá em Gálatas. Essa luta não é nossa. A gente deixa com o Espírito Santo, ele cuida disso aí. Então, na verdade, o que nós temos é uma batalha celestial, é o que fala lá em Efésios, né? Uma batalha celestial nos lugares celestiais. E isso também nos lembra que a nossa luta, como ele fala lá, não é contra carne e sangue, ou seja, o cristão não está aqui para impor sua fé pela força, né? Pela espada ou pelo argumento persuasivo no sentido de se envolver nas questões de política e outras coisas mais, para então mudar as coisas do mundo. Não, está aqui para isso. Então, não é essa a batalha que o Senhor nos colocou. A batalha é uma batalha celestial. Por quê? Porque nós lutamos não com ataques, não com agressão. Nós lutamos nos firmando e resistindo na verdade, naquilo que Deus nos deu como verdade, que é a sua palavra, e, né, a pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer no conhecimento dessa pessoa, nos manter assim, e ter uma vida cristã quieta, sossegada, nos ocupando com a palavra de Deus e com o Senhor Jesus Cristo, e crescendo assim nele, e não nos metendo nos negócios alheios, então nós vamos ter uma vida cristã, vamos dizer assim, madura e, vamos dizer assim, mais proveitosa, no sentido de crescermos mais nas coisas do Senhor, né? Então, é o que até Pedro fala lá. Pedro fala para a gente não se meter nos negócios alheios. Qual é o nosso negócio aqui neste mundo, né? É a gente mudar o presidente? O nosso negócio aqui neste mundo é a gente se envolver
com a política daqui, não é esse o nosso negócio. Né? O negócio do cristão é estar envolvido com as coisas do Senhor, falar do Senhor, conhecer mais o Senhor, estar na sua presença, estar junto com outros irmãos, né, em comunhão, e assim crescer nas coisas do Senhor. E assim a palavra nos ensina. Né? A palavra fala para a gente ficar quieto, tratar dos nossos próprios negócios e pronto, seguir. Se vamos nos ocupar com alguma coisa aqui deste mundo, é só o trabalho, a família, né? Aqueles que têm suas famílias, aqueles que têm suas esposas, seus esposos, seus filhos para cuidar, trabalhar e pronto. Né? O resto, né, é coisa do mundo, desde que o mundo resolve aí. Né? Não vamos nos meter nos negócios alheios, porque muitos têm feito isso, se metendo, e aí depois as consequências que vêm, né, ele não pode chegar e reclamar, dizer que está sofrendo por estar fazendo, praticando a justiça, e na verdade está sofrendo por estar se metendo no negócio alheio. Estou falando aqui de cristãos, né? Para os cristãos. Então, o próximo tema aqui, uma salvação conhecida. O irmão quer comentar alguma coisa? Bota aqui. Alguns irmãos, a irmã Silva perguntou se pode repreender ao diabo. Aqui, ó, uma dúvida, irmãos. Pode repreender o diabo em nome de Jesus? Já vi repreender pessoas em situações. Aí o irmão, eu tinha lembrado de um texto, o irmão Alexandre também tinha colocado antes, que é Judas 1:9. Se tiver como colocar, irmão, por favor. Mas, na verdade, ele começa, acredito que no 8. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Aí no versículo seguinte, ele vai falar que dignidades são essas. Dignidades não falam de governo, né? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. A gente vê uma coisa interessante que se Miguel tivesse feito um juízo diante do diabo, seria uma ousadia. Só que ele não ousou pronunciar juízo contra ele, mas entregou na mão do Senhor todo o juízo, porque ali, embora a gente saiba toda a malignidade do, tanto é que o seu próprio nome, um dos seus nomes é maligno, mesmo sabendo dessa natureza, em nenhum momento as escrituras nos falam para repreendê-lo, para para xingá-lo ou para qualquer modo disso. E, pelo contrário, como o irmão falou, o nosso papel é de resistência, como o Senhor mesmo falou, sobre o próprio Senhor Jesus disse, que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, em que circunstância eu vou repreender o diabo? Eu vou ver alguma coisa e vou, tá repreendido, não sei mais o que, e isso e aquilo. E essas coisas que a gente vê no, normalmente, né, no sistema, elas são tão comuns que a gente acaba adotando como se fossem boas coisas, mas na verdade elas são coisas que a falta de entendimento. E quando a gente lê esse texto, a gente começa a entender como lidar com o diabo, como lidar com as suas astutas ciladas, porque ele é ao nosso redor como um leão, procurando o tempo todo espaços e brechas, procurando o tempo todo a quem devorar.
E no 10, no Judas 1:10, ele continua falando sobre essas pessoas que blasfemam. Estes, porém, dizem mal do que não conhecem, do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Então, são pessoas que não sabem o que estão fazendo e conhecem ao diabo naturalmente e segundo a sua própria natureza de falar mal, que é uma coisa que o ser humano tem por si, porque humanamente nós, acho que todo mundo já se pegou pensando nisso, em algum momento da vida, como seria bom se todo mundo fosse igual a eu, não é? E, e acontece que a gente vê que o, a primazia é sempre do Senhor, o juízo sempre está na mão do Senhor e a gente deve sempre se sujeitar a Ele, porque Ele sabe como proceder em todas as situações e nós somos seres que precisamos de sabedoria. Tanto é que o irmão falou, o irmão falou sobre Jó. É interessante que quando o Senhor vai lidar com Jó, ele não explica tudo o que aconteceu para que Jó fosse engrandecido ou qualquer coisa do tipo. Mas ele fala para Jó aonde ele estava quando o Senhor estendeu a alva. E quando, eu não lembro exatamente o texto, mas é sobre isso que ele fala. Onde ele estava quando o Senhor havia dado aos céus a sua vestidura, onde ele estava quando a criação havia sido feita e os filhos de Deus jubilavam, isso é, falando dos anjos. E Jó, então, fala que antes os seus ouvidos ouviam falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, o trato do Senhor, ele sempre está acima da nossa compreensão. A gente sempre deve levar as coisas para ele. Aí só vou ler o que o texto que o irmão colocou, que ele resume bem. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se corrompem entre os vossos irmãos no mundo. A gente sabe que nessas tentações que nós passamos, não passamos sozinhos. Ao redor do mundo todo, não só nas nossas assembleias locais, mas em todo o mundo, onde há irmãos, eles também passam as mesmas coisas, porque não importa em que nação seja, não importa em que povo seja, o mundo sempre é igual na sua corrupção. Mas a gente tem ao Senhor em quem podemos confiar para ser o nosso escudo. Até aqui, irmãos. A irmã Gil também perguntou aí. Irmãos, boa noite. O que seria escandalizar um irmão? Ele se incomoda e fala que não é correto aquilo seria isso? Causar vergonha ao nosso irmão? O irmão quer responder? Eu não sei se eu entendi a segunda parte aí. Se algum Tem, irmão... tem um texto, se algum irmão lembrar, que Paulo fala sobre eu nunca mais comerei carne se algum irmão se escandalizar. É 1 Coríntios 8:13. Na verdade, eu acredito que ele começa a partir do 9, 8, que ele tem um contexto sobre uma carne de alimento de ídolos. Que um irmão ver outro que tem ciência. Aqui, no 10, né? Porque se alguém te vir a ti, que tem ciências,
sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer as coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Acho que é no 8. Dá uma olhadinha, por favor. Sobe um pouquinho, por favor. É um texto que ele fala que todas as coisas Deus fez, que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Acredito que está aqui. É 1 Coríntios 10, 26. Comer de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Essa é a ciência que o Paulo está explicando aqui. O irmão que tem entendimento, sabe? Porque o irmão que tem entendimento, vamos voltar no tempo, como se a gente hoje vivesse naquele tempo, onde, até hoje, acredito que muitos carnes podem passar processos rituais, como a gente já ouviu, etc. Mas naquela época era muito mais, era, hoje é mais encoberto essas coisas. Lá em Roma, na Grécia, isso era normal. Vamos pensar que nós temos a consciência de que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E eu tenho consciência que se eu sentar a comer uma carne de um ídolo, aquilo não vai me fazer mal na minha consciência, porque eu sei que foi Deus que preparou. E embora o Deus que criou todas as coisas, todavia eu sento lá para comer aquela carne e aquilo não me faz mal, porque eu sei que embora os homens digam, isso é para tal, tal ou tal Deus, eu sei que aquilo ali é mentira que o Senhor fez aqui. Todavia eu tenho um irmão convertido. E esse irmão convertido, ele tem essa ciência, ele tem uma ciência de que não se deve contaminar com essas coisas. Ao esse irmão, ele me enxergar comendo do alimento dos ídolos e de todas as suas coisas, ele pode olhar para mim e dizer, opa, se ele está fazendo, eu também posso fazer. E a gente sabe que quando damos lugar à nossa carne, em qualquer situação, é só de ladeira abaixo. Então, por causa da minha ciência, aquele irmão que veio a fazer algum ato, ele pode ter muitos problemas na sua caminhada e acabar se perdendo, não no sentido de perder a sua salvação, mas no sentido das coisas desse mundo. Acabar entrando em muitas situações estranhas e complicadas. Trazendo para os nossos dias de hoje, vamos lá. Fernando, vou dizer que eu gosto de vinho. Eu bebo um vinho, eu sei que o vinho alegra o coração do homem, eu sei que eu não posso me entregar a bebedice, a ser um beberrão, a ficar embriagado, eu bebo moderadamente. Porém, eu conheço um irmão que passou por um processo, é um estado hipotético que eu estou falando, passou por um processo de alcoolismo e ele tem essa fraqueza, porém hoje ele está bem. Se eu sei que aquele irmão tem essa fraqueza com álcool, eu não vou beber uma taça de vinho, eu não vou beber um copo de cerveja na frente dele, ainda que eu saiba que seja a cerveja ou seja o vinho, moderadamente, não é mal, não é ruim, é uma coisa boa. Todavia, para aquele irmão, pode ser uma pedra de tropeço, e eu posso estar escandalizando ele.
no sentido de dele tomar um susto em ver que aquilo ali é permitido e acabar dando lugar para que a carne dele faça o que bem entender. É isso que eu entendo, irmão. Se algum irmão tiver algo a complementar. Não sei se respondeu a dúvida da irmã Geu, mas basicamente isso o irmão falou, né, que na questão do escândalo do irmão, né? A gente tem que ter o cuidado de não, de a nossa liberdade em Cristo Jesus não fazer com que o outro irmão peque por causa disso, ou por causa da seu entendimento e sua fé, ele seja, vamos dizer assim, levado a agir não conforme aquilo que ele está entendendo que deve agir no Senhor. Se a gente vê também lá em Romanos, eu vou botar aqui, Romanos capítulo 8 não, 14, quando ele fala aqui, né? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebeu, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que tudo se pode comer e o outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, quem és tu que julgas o servo alheio a seu próprio Senhor? Ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Então, meus irmãos, a gente tem sempre que lembrar. Olha o que ele está falando aí, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. A gente não pode ter um pensamento, e aí é um pensamento que não é segundo o caráter da pessoa do Senhor Jesus, segundo o que o Senhor nos ensina, né, do amor e tudo mais. A gente não pode ter um pensamento egoísta e egocêntrico, achando que tudo que a gente fizer, né, eu estou fazendo e aquilo não vai afetar o próximo, não vai afetar uma pessoa que está perto de nós, uma pessoa que está nos vendo, ou alguma outra coisa dessa. O nosso irmão, vamos falar então da questão dos cristãos, né? A gente não pode pensar isso. Porque aí está dizendo, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. É um pensamento egoísta e sem falta de amor, achar que tudo que a gente for fazer, né, não vai ter nenhuma ação ou nenhuma, não vai afetar em nada o nosso irmão, o nosso próximo. O nosso irmão, principalmente, né, como a gente está falando aqui. Não, a gente não pode ter esse pensamento. Então, às vezes o irmão, ele pode ter um pensamento em relação a alguma coisa, né, como está falando aqui, né, de fazer, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Se o irmão tem um ânimo para fazer determinada coisa, ele acha que aquilo é para o Senhor, né, e está tudo
bem, ele está fazendo, confiando que é para o Senhor está cuidando dele, né? O Senhor está cuidando dele. Se eu for fazer alguma coisa que vai, vamos dizer assim, não vai ajudar o irmão a ter uma comunhão melhor com o Senhor, se eu vou fazer algo que vai atrapalhar o irmão na sua caminhada de fé e na sua comunhão com o Senhor, qualquer coisa que eu faça, mesmo sendo uma coisa que para mim é tranquilo, se eu faço aquilo e vai atrapalhar, vai, como é que chama? Não vai ajudar o irmão na sua caminhada de fé, na sua comunhão com o Senhor, aquilo eu estou levando o irmão a um escândalo. Então, tudo que a gente fizer, vai ter uma ação, né, na vida dos nossos irmãos. Então, a gente tem que pensar em fazer as coisas, né, não pensando só em nós mesmos, mas pensando no nosso irmão. Se não vai ajudar o irmão, né, na sua caminhada de fé, no seu crescimento, no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, na sua comunhão com o Senhor, se aquilo não vai ajudar, não é melhor não fazer para que não atrapalhe o irmão, escandalize ele? Então, são coisas que a gente tem que pensar, né? O irmão citou, por exemplo, essa questão, por exemplo, da bebida, né? Algumas pessoas, alguns têm problemas com bebida, outros não têm. Outros vão ter problemas com outras coisas. Mas se eu sei que meu irmão tem problema com bebida, por que eu vou, né, digamos assim, escandalizar meu irmão, né, tipo assim, convidando ele na minha casa e oferecendo uma bebida? Se eu sei que ele tem problema com aquilo ali, é difícil para ele resistir e se controlar, né? E aí? Eu tenho que pensar só em mim mesmo, mas beber, né, não é pecado e tal, eu só vou tomar, eu tenho que pensar só em mim mesmo, porque eu penso assim, eu sei que é assim e tudo mais. Então, é isso que o que Paulo está falando aí em Romanos 14, depois os irmãos podem ler tudo, esse capítulo todo, é muito bom. Então, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Todos nós vivemos para o Senhor. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor de tantos dos mortos como dos vivos. E aí ele vai falando, né? E tem um versículo mais na frente aqui que eu quero destacar aqui para os irmãos. Aqui, verso 15. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor, tá vendo? Se por causa da comida, né, ali no início Paulo tinha falado do um que come legumes e o outro que não come legume, come carne, né? Um come legumes, o outro come carne, né? E aí? Então, ele está falando, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Então, o que a gente faz vai afetar nosso irmão. Se vai afetar de uma forma negativa, né? Porque eu vou fazer só simplesmente porque eu faço e eu acho que é certo, isso não tem nada, não me causa nenhum problema na minha caminhada cristã, mas vai causar problema no irmão, na caminhada cristã do irmão, na sua fé, na sua comunhão com o Senhor. Então, né, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme amor. Aí ele fala, não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Meus irmãos, olha o que está falando nesse verso 15 aí. Primeira coisa, quero destacar aqui, ó, teu irmão, tá vendo aqui, ó, teu irmão, por quem Cristo morreu. Teu irmão, por quem Cristo morreu.
Então, a gente não pode ficar pensando só em nós mesmos e achando que... E não se importando com o nosso irmão. Porque esse irmão nosso, Cristo morreu por ele. Cristo morreu por ele. Então, ó, teu irmão, por quem Cristo morreu. Tá bom? Então, esse escândalo aí, realmente, a gente não pode escandalizar nosso irmão, que é fazer com que o irmão tenha um tropeço na sua caminhada cristã por causa de alguma coisa que nós façamos, de alguma atitude que nós tenhamos, que o escandalize, que o faça, que o leve depois a não caminhar conforme a fé que ele tem no seu coração, né? Cada um de nós vamos caminhar com a medida de fé que Deus tem nos dado, né? Então, não vou atrapalhar, né? Eu não posso estar atrapalhando a caminhada de fé do meu irmão por causa daquilo que eu entendo como é minha caminhada de fé. Cada um de nós, né, temos um Senhor, Jesus Cristo. O Senhor Jesus é Senhor, né, particular de cada um de nós. É o seu Senhor. Ele é o meu Senhor, o meu pastor. Ele é o seu Senhor, o seu pastor. E ele é o nosso Senhor, o nosso pastor, né, quando estamos em comunhão uns com os outros. Então, teu irmão por quem Cristo morreu. Vamos ter cuidado do nosso irmão, tá bom? E não levá-lo a ser escandalizado, ou seja, levá-lo a ter uma caminhada onde ele vai ter dúvida. Se ele tiver dúvida, não vem de fé. É o que vai falar mais aqui no final, ó. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Ora, se a gente vai e, por causa de uma ação nossa, a gente coloca dúvida no coração do nosso irmão, né? Aquilo que ele estava fazendo por fé, se ele começa a fazer com dúvida ou deixa de fazer com dúvida, não vem de fé, né? Não é de fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, olha a responsabilidade que nós todos temos uns com os outros, né? A responsabilidade que nós temos uns com os outros. As nossas ações devem ser sempre pensando em ajudar o nosso irmão. Isso é o que o amor nos fala disso. As nossas ações têm sempre que ser pensadas no sentido de ajudar o nosso irmão, ajudá-lo na sua caminhada de fé. Então, a gente nunca pode ter um pensamento egoísta, mesquinho, achando que vou fazer assim porque eu penso assim e aquilo ali está prejudicando o nosso irmão, mas porque não está me prejudicando, eu vou continuar a fazer. Mas se prejudica o irmão, e aí? Se atrapalha a caminhada de fé dele, e aí? Eu vou continuar a fazer só porque a mim não está prejudicando? A mim não está me atrapalhando minha caminhada de fé? Mas está prejudicando e atrapalhando a caminhada de fé do irmão, e aí? Devo continuar fazendo? Devo continuar? Se a palavra de Deus está falando aqui nesse capítulo, né, que ninguém, né, nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. A palavra de Deus está falando isso aqui. A palavra está falando aqui que é teu irmão por quem Cristo morreu. E a palavra está falando, né, aqui também, ó. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça.
Tá vendo? Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, basicamente, esse texto aqui, depois os irmãos leem Romanos 14 todo, leiam, medite, a irmã Geu que perguntou, né, sobre essa questão do escândalo e tudo mais, né? A gente vai ver que, basicamente, o que Paulo está colocando aqui é a questão aqui, ó, questão do amor. E a gente não tem uma caminhada de fé achando, olhando para o nosso umbigo, o próprio umbigo. Não. Temos que ter uma caminhada de fé, uma caminhada cristã, onde a gente pensa no nosso irmão, onde o nosso propósito é, né, primeiro, a glória do Senhor Jesus Cristo, olhar para Ele e fazer tudo por Ele e para Ele, e, né, ajudar os nossos irmãos também nessa caminhada. Ajudar os nossos irmãos também nessa caminhada. E uma das coisas que ajuda é isso aqui, ó. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tá bom? Então, esse escândalo aqui, que a irmã Geu perguntou, é isso, né? O escândalo vai levar o irmão a ter dúvida naquilo que é a caminhada de fé dele. Tendo dúvida, já não faz por fé, aí, né? Isso é levar o irmão a um tropeço, ó, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se enfraqueça. Então, as nossas atitudes, as nossas ações como irmãos dentro dessa casa de Deus, na Assembleia, como corpo de Cristo, é ter ações que ajudem os nossos irmãos a crescerem na fé, a se fortalecerem na pessoa do Senhor Jesus. Então, para fazer isso, a gente não tem que pensar em nós mesmos, só pensar em nós mesmos, a gente tem que pensar no outro. Ah, eu posso gostar muito de tomar uma cerveja e tudo mais, e aquilo não me atrapalha. Mas se por causa do meu irmão, aquilo ali pode levá-lo a tropeçar, se escandalizar ou enfraquecer, tem que deixar de tomar aquilo. Tem que deixar. Não por causa de você, mas por causa do outro. Por amor ao outro, para que ajude o outro a não ter um tropeço ou um enfraquecimento na sua caminhada de fé. Tá bom, meus irmãos? Então, depois leiam Romanos 14, capítulo todo, a gente vai ler e reler esse capítulo e ver como é a orientação da palavra de Deus através do apóstolo Paulo aqui, né, nos falando, e nós devemos proceder para não escandalizar os nossos irmãos, para agir com amor nessas questões, às vezes, que tem dúvidas, que tem, um faz de uma forma, outro faz de outra. Então, vamos ter esse cuidado, né? Cuidado com o nosso irmão. Deixa eu ver aqui. Não sei se respondeu, o irmão Fernando falou, o irmão Geu, eu também comentei algumas coisas aqui, não sei se deu para responder a sua dúvida. Se não deu, a gente, a gente leva depois para os universitários. Irmão, só para complementar aí tudo que o irmão falou, né? Pode colocar em 1 Coríntios, voltar a colocar, né? Em 1 Coríntios 10, a partir do 25, né? Que os irmãos falou aí, tudo voltado para irmãos, né? Irmãos em Cristo também. Mas em 1 Coríntios 10, 25, aí o apóstolo Paulo vai falar, né? Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aí ele vai nos dar uma situação, né? Se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem perguntar nada, né? Sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser,
Isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Uma pergunta. Então, o que eu estou dizendo aí? Porque lá no verso, né, 30 e quanto, meu Deus? 32, né, ele vai dizer: portai-vos de modo que não deis escândalo nem a judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Né? Então, os irmãos falou aí, né, de a gente não escandalizar os nossos irmãos, mas vai muito mais além disso, né? E o que ele está falando aqui: se alguém vos disser isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu. Né? Ele aí vai dizer, né? Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Esse outro aqui pode ser um irmão ou pode ser também outro de fora, né? Que não esteja né? Que não seja irmão, porque ele vai dizer para a gente não dar escândalo nem a judeus, os judeus não é nosso irmão em Cristo, nem aos gregos, que é os gentios, e nem a igreja de Deus, que é os nossos irmãos. Então, é mais amplo do que a gente não dar escândalo só aos nossos irmãos. A gente não pode escandalizar também os que estão de fora com o nosso comportamento, com a nossa consciência. Né? A gente tem consciência, né, de que ali é mentira, é ídolo, não vai acontecer nada com a gente, mas se alguém nos advertiu, mesmo ele sendo irmão ou não, não devemos comer por causa da consciência desse que nos advertiu. Tá bom, irmão? Até aí. Bem, irmãos, acho que o tempo já deu aqui, né? A gente ia entrar aqui nesse tema aqui, uma salvação conhecida. A gente acabou saindo um pouco do tema aí com a pergunta, né? Que foi o tema que a gente estava lendo da revista, o capacete da salvação. Entrou nesse tema aí da questão do escândalo, né? Do não escandalizar, mas é importante, né? Foi uma dúvida da irmã e os irmãos comentaram aí. Então, é bom que a gente teve essa oportunidade aqui também de conversar sobre essas coisas. Ok? Então, como já deu o horário, acho que essa parte aqui, uma salvação conhecida, fica para a próxima oportunidade, né, que a gente tiver aqui, que o Senhor assim permitir, a gente começa daqui, né, uma salvação conhecida. Tá bom? O irmão Eric, você grava aí, Eric, para a gente poder, marca aí, né, para poder a gente... Já está marcado aqui. Daqui a Valeu, pouco eu mando para vocês. Tá bom. Aí você manda, porque aí na próxima reunião que a gente tiver a oportunidade de ler, continuar lendo, né, a Batalha Celestial, a gente vai começar daí, uma salvação conhecida. Muito bem, irmãos, né, mais uma noite aqui, junto com os irmãos e as irmãs, lendo a palavra, comentando, lendo aqui os textos aqui dos irmãos também. Então, são momentos proveitosos que o Senhor assim nos deu, e que a gente pode, assim, estar remindo o tempo. O que é o remir o tempo? É você separar um tempo, você separa esse tempo para o Senhor, para estar fazendo as coisas do Senhor. Remir o tempo não é, vai sobrar aquele tempo ali, sobrou aquele tempo ali. Então, naquele tempo que sobrou, eu vou fazer. Não. Remir o tempo é você separar um tempo para as coisas do Senhor. Né? Então, é como você diz assim, ó, pô, isso aqui é importante. Se é importante, eu vou reservar esse tempo aqui para eu me dedicar a isso. Não tal hora eu vou estar livre, então aí eu vou... Não é assim. Entendeu? É você realmente separar. Então, isso é o remir o tempo.
graças a Deus que a gente pôde agora, nesse tempo aqui, estar, né, nos ocupando assim com as coisas do Senhor. Sempre é proveitoso estar lendo a palavra, né? A gente leu aqui Romanos, Efésios, Coríntios, lendo a palavra. O Senhor vai tratando e cuidando com cada um, particularmente, mostrando algum ponto que vai falar o seu coração, em alguma coisa na sua vida que você está precisando ouvir. O Senhor é bom demais, né? E Ele vai cuidando de nós. Então, tivemos esse tempo aqui, graças a Ele. Então, vamos estar encerrando aqui. Daltair, acho que dá para eu parar a gravação, né? Deixa eu ver.